Bom dia, turma. Tudo bem com vocês? Hoje estamos retornando à aula. Aê! Vamos começar o nosso ano com pique total. Então, vamos continuar, nosso projeto do atendente de farmácia. E hoje a aula é lá na página 77. Vamos falar dos tipos de medicamento. Mas vou iniciar compartilhando a tela aqui com vocês. Eu trouxe uma mensagem muito bacana que ela fala a respeito do sucesso. Ela diz que o sucesso não tem nada a ver com o dinheiro que você ganha, tem a ver com a diferença que você faz na vida das pessoas. Então, quem falou isso foi Michelle Obama. Então, assim, eu achei muito interessante porque realmente tem pessoas que existem muito dinheiro, mas não são pessoas de sucesso, não são pessoas felizes, bem resolvidas. Mas eu digo para você, faça a diferença na vida das pessoas. Seja para as pessoas aquilo que você gostaria que fossem com vocês. Reflitam sobre isso, tá? É claro, que como sempre, a professora quer que vocês tenham aquela memória de elefante. Classe dos medicamentos. Então, na nossa última aula, nós falamos lá na classe dos medicamentos, falando sobre que cada medicamento, ele pertence a uma classe. Ou seja, cada medicamento, ele tem uma função. Tem alguns, um exemplo, um dos mais vendidos na farmácia, que é o analgésico, que ele tem ali não só a função analgésica, não é só de combater dor. Tem analgésico que ele combate dor, combate febre, enfim, cada medicamento pertence a uma classe. A partir da página 63, depois dá uma olhadinha com bastante carinho, porque nós temos que entender que a principal função ali do atendente de farmácia é uma farmácia convencional. Nós sabemos que existem muitos tipos de medicamento, mas para cada medicamento ele serve para quê? É de acordo com a classe dele. Então, analgésico, antitérmicos, antigripais. É importante saber que dentre essas classes de medicamento tem aqueles que são MIPs, que são medicamentos que são isentos de prescrição, ou seja, ele é de venda livre. Você vai até a farmácia, não precisa da receita médica. Imagina, cada vez que você sentir uma dor de cabeça, você fosse ao médico. Claro, guardar a dor de cabeça de estimação não é uma coisa boa. Porém, ficar se automedicando também não é nada saudável. Falamos sobre os antibióticos, que os antibióticos é a classe de medicamento que a gente tem que ficar muito atento para não dar ali, a resistência para a bactéria e ter problema com choque séptico. Mas, enfim, tem muitos medicamentos, inclusive tem uma atividade que a professora vai colocar lá no grupo para vocês. É para vocês realizarem a respeito da classe dos medicamentos, ok? Hoje, agora que a gente já fez ali um levantamento, claro, eu não vou falar especificamente, eu quero que quando vocês estejam aqui no presencial, a gente vai fazer ali um bom levantamento, caso vocês fazer tipo como a Melissa falou, um intensivão, Então, se nós conhecemos que cada tipo de medicamento ele tem uma função, hoje nós vamos falar sobre esses tipos desses medicamentos. Os medicamentos, eles têm suas funções específicas, é claro, porém tem tipos. Hoje nós vamos falar um pouquinho de medicamentos homeopáticos, medicamentos alopáticos, o que é um medicamento fitoterápico, referência, similar. Então, vamos começar? Então, olha só. Se você estiver acompanhando aí com a apostila, a partir da página 77, nós vamos falar de tipos de medicamento. Então, medicamento, quais são os mais comuns ali? Tipos, não é agora classes, mas tipos de medicamentos que são vendidos na farmácia. Existem medicamentos genéricos, similar e referência. Mas todos eles, têm a mesma função. Eu posso comprar o genérico no lugar de referência? Como é que é? Bom, vamos entender assim. Eu quero que vocês anotem aí. Por que os medicamentos são vendidos de forma diferente na farmácia? Para que isso esteja na ponta da língua, assim, até o final dessa aula. Bom, uma das principais respostas são porque existem medicamentos que são referências, ou seja, são medicamentos que são conhecidos como medicamentos éticos, são medicamentos de marca. Existem os referências, similar e o genérico. Então, esses medicamentos éticos, eles são medicamentos que foi feito
foi testado, ou seja, ele tem eficácia, ele tem qualidade comprovada. Existe a Anvisa. Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então, a Anvisa, ela é o órgão que faz o quê? Que fiscaliza. Um medicamento não pode ser colocado à venda na farmácia se ele não tiver ali um registro na Anvisa. Ou seja, esse medicamento, a gente já falou anteriormente sobre isso, lá no projeto de cosméticos, que um produto cosmético também não pode simplesmente ser colocado à venda sem ser testado antes. Ou seja, os laboratórios, para vocês entenderem assim, antes de colocar esse medicamento à venda, ele investiu em quê? Ele investiu em pesquisa. Não foi de uma hora para outra. Esses princípios ativos que foram descobertos, esses novos fármacos, ele passou por uma etapa. É igual o exemplo da vacina. Você vê que demorou, não foi tão rápido. Por que isso teve problema? Porque não é de uma hora para outra. A Anvisa demorou um tempo ali para liberar algumas vacinas. Então, essas pesquisas para desenvolver esses medicamentos, eles têm que ter eficácia e segurança. Ninguém tem certeza, né? Né, Melissa? Né, Esther? Não é isso, Josi? Você vai tomar um medicamento sem ter certeza? E também, só reforçando, existe uma política nacional de medicamentos do Ministério da Saúde. Então, assim, o Ministério da Saúde, em 2003, ele criou a Anvisa. Ele criou esse órgão ali que ele define as regras para esse medicamento, primeiro ele ser reconhecido, para depois, então, ele ter ali ser autorizado, ele ter essas regras, né? Existem 3 categorias, então vamos lá. Quais são essas categorias? Os homeopáticos, os alopáticos e os fitoterápicos. Então, homeopáticos são medicamentos que as pessoas confundem homeopatia com fitoterapia. Homeopatia não é só a parte medicamentosa. A homeopatia é aquele medicamento que ele é dado em pequenas doses. Então, assim, lá na farmácia, eles são conhecidos como os florais. Então, eles tratam a doença com os princípios ativos ali também, claro. Porém, são pequenas doses. Não é ali, um exemplo, um alopático. Um alopático é um medicamento comum lá, o dipirona é um medicamento alopático. Ou seja, você está com dor de cabeça, você vai tomar um medicamento para acabar com a sua dor de cabeça, correto? E isso é um medicamento alopático, são os medicamentos comuns. Ali que ele estimula o organismo, quando você está doente, a ter uma reação contrária. Está com dor de cabeça, dá um medicamento para acabar com a dor de cabeça. Agora, os homeopáticos, não. Eles são medicamentos que são vendidos na farmácia, e tem farmácias que são específicas de homeopatia. Então, o doente, a pessoa está com uma doença, está ali com uma dor, vai ser tomado pequenas doses para estimular o corpo a produzir ali anticorpos, né? Ou seja, estimular o próprio organismo a se recuperar dessa doença. Então, a homeopatia não é só a parte medicamentosa, é a parte de acupuntura, aquelas pedras quentes, enfim. A acupuntura, em geral, ela vem do estímulo de uma cultura, né? Eu não sei nem se eu posso afirmar que é até uma coisa cultural. Os índios usavam muito a homeopatia, através do sol, da terra, da água, elementos da natureza em geral. Ficou claro? Se com essa explicação que a professora deu, você está assistindo o vídeo, está anotando aí direitinho, você ainda ficou com alguma dúvida? Anota. Próxima aula você traz, e se ficou ainda alguma dúvida, a professora esclarece. Combinado? Porque existe ainda essa terceira classe de medicamentos que são os fitoterápicos. Então, os fitoterápicos é aqueles medicamentos que são extraídos através das plantas, né? Os índios usavam e usam ainda até hoje a fitoterapia. Nossos avós, ali, os antepassados, eles usam ainda muito. E que as pessoas acham assim, é um chazinho, não vai fazer mal. Se não fizer bem, mal também não vai fazer. Faz sim, tá? Então, deixando bem claro que acho que eu já dei exemplo para vocês em aulas anteriores, mas só reforçando, um chá muito comum que é dado ali em criança, idoso, gosta muito, chazinho de camomila.
Ai, a criancinha está agitada ali, né? Vou dar um chazinho de camomila para acalmar. Se um idoso tomar um anticoagulante e misturar de acordo com o tipo de anticoagulante, se for misturado com a camomila, pode correr risco de ter hemorragia. Então, é muito sério, tá? Então, plantas medicinais, elas também, né? Mas só que não é, a fitoterapia não usa só a planta. Ele usa o suco, ele usa a cera, o exudato, o óleo, o extrato, a tintura. Ou seja, se você for ler um pouco mais sobre isso, você vai ver que algumas farmácias têm até uma parte assim, né? Aonde está lá medicamentos que não é vendido só a folha propriamente do chá, mas em cápsula. Nunca se viu tanto, né? Ali medicamentos em forma de cápsula, para aqueles que têm dificuldade de tomar fitoterapia, tomar ali em forma de chá, ele pode tomar em cápsula. Então, é importante você saber que aquele medicamento, se ele foi colocado à venda ali na farmácia, ele tem eficácia, ele tem ali qualidade, tá? Então, através dessa verificação dessa qualidade, dessa segurança desse medicamento, há uma comprovação. O laboratório não pode ali, né, simplesmente colocar à venda. Uma farmácia de manipulação, mesmo manipulado, não é porque é manipulado que não resolve. Resolve sim. Aqueles princípios ativos, aqueles ingredientes que foi feita aquela manipulação, o material em si, grosseiramente falando, o material, tá? Ou seja, a matéria-prima também tem que ser autorizado pela vigilância sanitária. Vou enviar lá no grupo depois um vídeo para vocês assistirem sobre os medicamentos. Como que o medicamento é fabricado, para você não ter dúvida ali ainda, se tem diferença ali do medicamento genérico, de referência, do similar, como é que é lá dentro do laboratório. Vou mandar para vocês. Ó, vocês vão se comprometer comigo, hein, ó. Assista depois, nós vamos comentar na próxima aula sobre ele. Combinado? Então, assim, se o laboratório fez ali, né, todo esse teste de qualidade, tem comprovação ali, tem estudos clínicos para aquilo, não é assim, vou olhar essa água vou tomar, vai me curar. Não. Então, há um controle da matéria-prima. Então, após ter sido passado por essas regras ali, o consumidor, ele tem todas as seguranças. Ele pode, se ele te perguntar a respeito, você vai dizer sim. Tem uma lista de medicamentos que são referências, porque a Anvisa, ela avalia ali, né, esses testes para liberar a comercialização e o registro desses produtos, tá? Agora vem lá. Anotem aí, ó. Agora é a hora da estrelinha, pisca. Genérico, similar e referência. Então, tem diferença um medicamento? O que é um medicamento que é similar? O que é um medicamento que é genérico? Como funciona? O que é intercambiável? Ó, vou explicar para vocês então. Um produto de referência é um produto que tem marca, é um nome comercial. Ó, um exemplo, eu vou patentear a água milagrosa da professora Ellen, ok? Eu estou dando um nome, eu vou registrar esse nome. Então, ninguém, se a Melissa quiser experimentar da minha água, ela até pode, ela vai lá e vai comprar. Mas ela não pode simplesmente na casa dela comprar uma garrafinha vermelhinha, colocar a mesma embalagem que a minha e colocar o mesmo nome. Eu patenteei, eu demorei, eu fiz estudos, eu contratei farmacêuticos, pesquisadores, para poder comprovar que a minha água é milagrosa. Ficou claro? Então, o meu nome, eu uso uma marca, a água milagrosa da professora Eve. Eu vou vender em todas as farmácias do Brasil esse nome. Nenhum outro laboratório pode colocar esse nome, porque eu patenteei, eu gastei com o registro desse nome, ok? Então, isso é um medicamento referência. De um jeito bem simples, eu vou explicar para vocês. Nome e referência são nomes fáceis de serem guardados. Agora, nome de medicamento genérico, ele é um nome, ó, o que é mais fácil guardar? Tamisa 30, olha que simples, do que
Lestodeno mais etinilestradiol. Viu como o componente, o princípio ativo, o principal fármaco que está aqui dentro, ele tem nome difícil? Eu coloquei Tamisa, entendeu? Ó, então, o que acontece? Esse nome é para ficar fácil de você guardar. Então, automaticamente, você vai olhar para ele, ó, você está olhando aqui, ó, Tamisa, é fácil, difícil guardar esse nome. Mesmo ele sendo ou não sob prescrição médica, o medicamento, quando ele precisa de uma receita médica, ele vai vir ali, ó, tarja vermelha, ok? Isso é um medicamento de referência, entendeu? Ok. Então, assim, esse medicamento, ele é um medicamento genérico. Também tem a tarja vermelha. Toda vez que o medicamento tem uma tarja vermelha, é porque ele precisa de receita médica. Esse medicamento, quando ele não é referência, ele vai vir com uma tarja amarela. Observem aqui. G, ele vai vir um G grandão, medicamento genérico. O nome desse medicamento não é um nome bonito. Olha um exemplo. Pantoprazol sódico sesquihidratado. Então, ele vai vir com o nome, o próprio nome do medicamento, do princípio ativo. E pense, tem como droga ter um nome bonito? Não. Então, você vai lembrar que quando o nome for bem difícil, assim, é um medicamento genérico. Eu quero ter certeza? Eu olho na caixinha. Então, assim, e ainda, só para vocês guardarem bem, você vai olhar a caixinha embaixo, ó. Vou colocar a próxima câmera para você observar. Sempre abaixo do nome vai vir medicamento genérico lei 9.787 de 1999. 1999 foi o ano que foi criado o medicamento genérico. Então, o genérico não tem um nome comercial. Ele não foi patenteado com um nome bonitinho. O nome do princípio ativo que está lá, o nome do próprio fármaco, é o nome do medicamento. Então, não foi gastado com patente de nome. A embalagem vai vir sempre com o G, ok? Medicamento similar ou equivalente. Ou seja, ele é um produto que tem marca. Ele tem nome bonitinho também. Não é o próprio nome do fármaco. Ou seja, ele tem um nome comercial. E a tarja que vai vir nele é o E e o Q. Bom, agora que a gente está começando a se familiarizar, para a gente saber ali, até agora, então, a professora já falou que nós temos 3 classes de medicamento, 3 categorias. Nós temos homeopáticos, alopáticos e fitoterápicos, ok? Homeopáticos são aqueles que são os florais, são os medicamentos ali, a professora explicou toda essa sequência, os alopáticos são os mais comuns e os fitoterápicos são a base de plantas, folhas, calmas. Agora, um medicamento referência é quando um farmacêutico ele descobre um medicamento novo e ele deve passar, a partir de então, passar por testes. Ele tem que ganhar um registro. Da onde? Da Anvisa. Viu ali, eu vou dar um exemplo, a vacina da Coronavac? Ela é uma vacina que ela é de origem brasileira, ok? Foi feita aqui no Instituto Butantan. Então, foi desenvolvido, foi pesquisado, demorou ali, então, até que foi se comprovado a eficácia, para que todos que tomassem o medicamento sentissem ali, né, essa segurança. Um medicamento genérico é como assim, olha, quando você vai tirar um Xerox, o medicamento referência tá aqui. O medicamento genérico é uma cópia do medicamento de referência. O genérico é uma cópia. Referência, genérico vai lá. Ah, quer ver? Para ficar bem simples, já sei. Bolo de chocolate. Ah, olha, não tem assim infalível. Bolo de chocolate. Você vai dizer assim, professora Evelyn, não tem um bolo de chocolate igual ao da minha mãe. Você pode até tentar fazer igual. Mas você vai pegar o quê? A receita. Você vai pegar uma cópia. Ok?
tem os mesmos ingredientes no seu bolo, possui a mesma composição dos ingredientes, mas o seu medicamento, o seu bolo não é o seu bolo. O seu bolo é o seu, da sua mãe é da sua mãe. O da sua mãe é uma referência para você. Você pegou uma cópia daqui, certo? Similar. Possui o mesmo princípio ativo do medicamento de referência, a mesma concentração, a mesma indicação. Porém, vou mostrar daqui a pouco a diferença, tá? Então, referência tem um nome comercial, genérico é o próprio nome do fármaco, mas a receita é igual. Já dei exemplos também. Então, um produto de referência, ele é um produto de marca, tem um nome comercial, tem um logotipo específico. Então, quer dizer que os produtos genéricos, eles têm ali, né, o nome do princípio ativo não tem nome comercial. Ele vai vir a letra G, ele vai vir a tarja amarela, então é fácil ele identificar ele. Porque o medicamento genérico, além de ele ter o mesmo princípio ativo que referência, a mesma dose, a mesma via de administração, a mesma indicação terapêutica, é tudo igual. Ele só não tem o quê? A marca. Ok? Antes dele ser disponibilizado, o medicamento genérico, ele também passa por teste de compatibilidade. Então, o que isso quer dizer? Ele tem a mesma segurança que o medicamento de referência. Tem algumas pessoas que falam assim, genérico não presta. Não presta porque é um produto brasileiro. Ó, eu vou compartilhar daqui a pouco, nós vamos ver o vídeo, você vai entender que na fabricação desse medicamento não tem diferença, entendeu? Ali, a diferença principal do genérico é a embalagem. Os medicamentos genéricos, ele contém ele sempre na embalagem do medicamento que ele for genérico, ele vai dizer lá, medicamento genérico. Ó, vou mostrar aqui para vocês. A partir de agora, vocês vão se tornar um pouco mais críticas, vocês vão lá na farmácia, vocês vão observar um pouco mais, ó. Sempre, ó, se você estiver em casa e quiser correr, pegar um medicamento, pegar a sua caixinha de medicamento ali para dar uma olhada, você vai ver. Sempre vai vir ali, o quê? O número da lei, ok? Então, continuando, esse medicamento ali é diferente do similar, o EQ. Medicamento equivalente. Ou seja, o medicamento equivalente, ele é um produto de marca, ele também tem um nome comercial igual referência, só que tem um detalhe, olha só, lá nele, o genérico vai vir a tarja amarela de G, o equivalente EQ. Bom, medicamento referência, medicamento inovador, fabricado de forma exclusiva, ele é exclusivo, só tem um detalhe, é por um determinado tempo. Ou seja, ele tem uma marca comercial conhecida. O prazo dele ali, né, de exclusividade acaba, a concorrência está aberta aos similares. Medicamento similar tem nome, marca diferente do original, porque os similares, eles são mais baratos. E tem o quê? O mesmo princípio ativo, a mesma indicação do mesmo jeito. Diferente do genérico, que não tem nome comercial, possui o mesmo princípio ativo do medicamento, é administrado da mesma forma, deve estar escrito o medicamento genérico, tem uma tarja amarela. E eu espero que, diante dessas informações, eu trouxe aqui uma imagem para vocês observarem, ó. Genérico, o nome do princípio ativo é dipirona sódica, medicamento genérico segundo a lei 9.787 de 1999. Então, a partir de 1999, passou-se a ter, então, o medicamento genérico. Olha como é um medicamento de referência. Tá vendo aqui? Cadê a tarja de genérico aqui? Não tem. Então, é um medicamento referência. Magnopirol é um nome bonito. Agora, o que tem dentro do magnopirol? Dipirona sódica. Novalgina. Novalgina é um medicamento o quê? É um medicamento referência. O que tem dentro da Novalgina? Dipirona sódica. Os três medicamentos têm a mesma coisa. Os dois aqui têm o quê? Marcas, nomes comerciais. Mas ambos têm dipirona sódica. Ok? Outro exemplo aqui, ó, um exemplo. Eferalgan. O que tem dentro dela?
dele, paracetamol. Genérico, paracetamol. Olha só, mudou-se o laboratório, mas o medicamento também é genérico, não precisa vir necessariamente dentro de uma embalagem, se ele vir em forma de comprimido, ali, cápsula, ele pode não vir dentro, entendeu? Só se atentando que o que muda aqui é a forma farmacêutica, ou seja, aqui é forma sólida, comprimido, aqui também é comprimido e aqui é líquido, tá? Então, o medicamento de referência, agora só revisando, é aquele que possui segurança e eficácia do tratamento, tem qualidade, registro junto à Anvisa. Toda vez que surge uma doença nova, tem os pesquisadores ali, os farmacêuticos, eles vão estudar um princípio ativo novo para combater essa doença. Seja ele homeopático ou fitoterápico, tá? Sempre que vai verificar a qualidade, a segurança e a eficácia. E se for manipulado, o controle da matéria-prima. Bom, agora tenho certeza que vocês já estão ficando craque, né? Então, eu quero guardar muito bem como é que é esse meu medicamento, ó. Esse medicamento genérico ali, tarja amarela, vem sob prescrição médica. O nome, amoxicilina, é o próprio nome do princípio ativo. Então, esses medicamentos não recebem marca, eles não recebem apelido, não recebem nada. É o próprio nome, ok? Então, diante disso, olha só, uma informação importante. O custo desse medicamento ele é mais barato. Agora, um medicamento similar, ele é identificado também pela marca. Então, ele apresenta um princípio ativo, a mesma forma farmacêutica, a mesma via de administração. O que diferencia? Anotem aí. O que diferencia, então, um medicamento de referência para um medicamento similar? O prazo de validade é diferente. A embalagem é diferente, não pode ser igual. O rótulo é diferente. O tamanho e a forma do produto também é diferente, ok? Só que não são todos os medicamentos que estão à venda como similar. Claro isso. Então, o medicamento equivalente é igual ao princípio ativo, a forma farmacêutica e a via de administração, ok? Isso é igual, não muda. O que é diferente? Prazo de validade, embalagem e rotulagem. Ok? Anotaram aí? Muito bem. Agora, continuando. Intercambiabilidade funciona na prática? Então, de acordo com a RDC da Anvisa, ele fala que foi criada a categoria similar porque a intercambiabilidade ela pode ser feita pelo próprio farmacêutico. Ou seja, mesmo que a receita esteja indicando o nome de referência, que o médico indicou, é o farmacêutico que vai dizer se dá ou não. Ok? Entenderam? Olha só. Então, o genérico, ele pode ser tomado o medicamento de referência. O EQ, ele é intercambiável somente com o de referência. Ok? Então, resumindo, medicamentos genéricos, G, nome, lei. Tarja amarela, não pode esquecer, não tem apelido. Os medicamentos genéricos, ele, em tudo, ele é igual ou referência. Só ele não tem um nome comercial. E o valor dele também, ok? Porque esse daqui, o de referência, foi gasto com pesquisa, foi gasto com patente de marketing. E, então, é só esse o motivo, tá? Então, ali, ó, medicamentos genéricos, só reforçando, se vocês ainda ficarem com alguma dúvida, anotem aí certinho, encaminha para a professora. Agora, você pode conhecer um pouco mais sobre esse medicamento. O que a professora vai explicar para vocês agora? Local que se comercializa esse medicamento. Olha um exemplo aqui, ó. Losartana potássica. É o nome do princípio ativo, é losartana. É um medicamento genérico, tá aqui a tarja indicando, vende a sua prescrição médica. Esse daqui é um genérico, R$32. O original, ou seja, uma referência dele, Ara2H, é um nome comercial,
Só que dentro do Oradóis não tem uma só losartana. Losartana, vamos supor, tá lá, é um medicamento para pressão. Hidroclorotiazida, um medicamento diurético. Nesse caso, tem é um medicamento composto, tem 2 fármacos, 2 princípios ativos dentro da mesma fórmula. Olha a diferença de valor. R$ 93. É um exemplo que eu trouxe para vocês aqui terem uma ideia. Então, se eu estou falando em tipos de medicamento, dentro da farmácia, tem medicamentos também que eles são nutricosméticos. São cosméticos que a gente já falou no projeto anterior, que eles têm ali, se a pessoa estiver com uma deficiência nutricional no organismo, tá? E são medicamentos que ele trata de dentro para fora. Existem os dermocosméticos. Eles aliam a ação de um cosmético para uma pele mais saudável. É um medicamento que não é só para embelezar, é para tratar. Dentro da farmácia existe ainda multivitamínicos. O que é isso? São várias vitaminas que é para suprir ali a escassez, porque nosso corpo não produz vitamina. Vitaminas nós absorvemos através do quê? De medicamentos, do sol. A pessoa que faz ali atividade física precisa dessas vitaminas, porque a deficiência de vitamina traz consequências, traz doenças, tá? Tem nutracêuticos. O que é isso? São medicamentos que dentro dele tem nutrientes que podem atuar na prevenção ou até na cura de doenças. Existem medicamentos na categoria chamada termogênicos. Esses medicamentos, eles são suplementos que ele acelera o metabolismo ali para a pessoa, durante o exercício físico, poder fazer o quê? Queimar gordura. Existe ainda os biosimilares. Eu oriento você, se essas informações que eu estou passando sobre essas categorias específicas não estão em sua apostila, brinca a tela, anota, copia, leia um pouco mais, pesquise um pouco mais, para você ter um conhecimento um pouco mais amplo sobre esse assunto, tá? Os biosimilares são medicamentos que na fórmula dele tem materiais biológicos. Então, ou seja, eles são mais complexos do que os medicamentos comuns. Eles não são não é toda farmácia que tem um biosimilar. E os fitoterápicos, que a gente já comentou, né? São medicamentos que eles são produzidos a partir de base de vegetais. São vistos ali, são medicamentos que eles são, alguns são sintetizados até em laboratório, outros você vê vendido a própria matéria-prima. Se agora que eu já sei de tudo isso, tem diferença entre uma farmácia e uma drogaria? Sim, tem diferença. Vamos anotar qual que é essa diferença? Olha só. De acordo com a Lei 5.991 de 1973, o que acontece? Qual que é a diferença entre uma farmácia e uma drogaria? É até bom você entender um pouquinho sobre isso, porque na hora que você estiver ali procurando o seu trabalho, na hora que você estiver enviando o seu currículo, você vai ver ali, é uma drogaria ou uma farmácia? Se eu vou trabalhar numa farmácia, tem farmácias que ela tem a parte convencional e tem a parte de quê? De manipulação. Então, farmácia é um estabelecimento que pode manipular fórmulas, seja elas magistrais, oficinais, ou até, então, nessa farmácia tem comércio de drogas prontas. Então, ou seja, lá vende drogas, medicamentos, insumos, correlatos, dispensação de medicamentos ali, né? De unidade hospitalar, ou seja, dentro de um hospital tem farmácia. Ou qualquer outro tipo de assistência médica, tipo unidade básica de saúde, tem farmácia. Agora, e uma drogaria? Que diferencia ela da farmácia? Na drogaria não tem manipulação. Na drogaria, o que é dispensado lá é comércio de drogas, medicamentos, insumos, tal, já pronto, na sua embalagem original. Ficou claro? Então, farmácia tem manipulação. Drogaria, não. É só o que está lá, pronto. Anotado aí? Muito interessante, né? Então, hoje, até agora, a gente falou no medicamento, referência genérica e similar. Então, se nós compreendemos essas diferenças desse medicamento, nós entendemos que todos possuem um princípio ativo, seja ele referência, genérico ou similar. Só que, para que ele possa ser fabricado, cada um passou por um processo ali, né? Lembrando que todos eles serão autorizados pela Anvisa. E a gente entendeu que lá na
vai vender medicamento pronto. Lá na farmácia, vai vender tanto o medicamento pronto, quanto a matéria-prima para poder manipular esse medicamento, ok? Na página 79, tem uma atividade para ser feita, e eu vou estar cobrando de vocês, porque essa atividade é para você ali, na farmácia próxima à sua casa, e ver ali qual que é o medicamento similar ao dipirona, paracetamol. Tem aqui, ó, uma lista de medicamentos. Então, procure saber se lá na farmácia tem os medicamentos similares desses medicamentos genéricos que estão aqui, ó. Dipirona, paracetamol, propanolol, glibenclamida, metformina, ácido acetilsalicílico, azitromicina, amoxicilina. Bom, página 80, capítulo 13, noções básicas de microbiologia. Se até agora nós entendemos que cada medicamento pertence a uma classe, ou seja, cada medicamento ele tem uma função específica, que esse medicamento tem tipos, que ele pode ser homeopático, alopático, fitoterápico, e que ainda pode ser referência genérica ou similar, nós precisamos entender noções básicas de microbiologia. No decorrer das aulas, a professora tem abordado sobre isso, que esses micro-organismos vivem no nosso meio, isso a gente já sabe. A gente, infelizmente, estamos acabando de passar por uma pandemia. Qual é a conclusão? Nunca se ouviu falar tanto em microbiologia. Não só os profissionais da área da saúde. Agora, todos nós conseguimos entender um pouquinho ali que um vírus, ele pode matar uma pessoa. É um ser que, assim, até então, de repente, não são todos que deram ali o seu devido valor. A importância do tal da lavagem das mãos, glória a Deus, nunca se ouviu falar tanto em lavagem das mãos. Então, alguns desses micro-organismos, já que a gente vai falar da microbiologia, eles são maléficos. Como é que a gente combate grande parte deles? Muito. Os simples atos, lavagem das mãos. A pandemia, a gente nunca ouviu falar tanto, uso de máscara. Então, a cada hora, a necessidade, às vezes, de descoberta de um medicamento novo para combater uma doença nova. Então, como que a microbiologia se integra na nossa vida? Bom, primeiro eu tenho que entender que a microbiologia é a ciência que estuda quem? Os micro-organismos. E desde lá do segundo grau, a gente sempre escuta muito falar em microbiologia. Que existem seres vivos, que causam infecção. Isso não é papo de enfermeiro, não é papo de profissionais da área da saúde. Existe sim aqueles que estão ruins e aqueles nem tantos, né? Então, assim, quais os micro-organismos mais comuns? Vamos pensar aí que a gente conhece, que a gente sempre escuta falar? Então, esses micro-organismos são algas? Não, a gente não escuta muito falar em algas. Nós escutamos mais falar em bactérias? A gente escuta fungos? Sim, às vezes. Fungos são todos iguais? É claro que não. Então, assim, algas, fungos, os protozoários são micro-organismos que não são tão comentados, mas eles existem e causam doenças. Agora, os dois micro-organismos que a gente sempre escuta falar, bactérias e vírus. Então, micro-organismos são vidas ali, né, que a gente não pode ver olho nu. Por que a gente usa o álcool? Por que a gente faz a higienização das mãos? Porque a gente sabe que tem alguns que causam doenças. Ou seja, eles são patogênicos. O nome patogeníase ou patogênico quer dizer que é um bichinho ali que nos causa doenças. Então, esses micro-organismos, para ocorrer uma infecção, eu vou trazer para vocês uma realidade do que está acontecendo. Mal se acabou, tá ali, né, no processo, e peço a Deus que acabe logo essa pandemia. Já começou a aumentar o índice do quê? Do tal do mosquito da dengue. Por quê? É uma infecção muito comum aqui na nossa região, agora em época de chuva ainda, né? Muita água parada. Vamos entender
entender como é que essa infecção ocorre? Olha só. Hospedeiro. Um homem, um animal, é um hospedeiro, correto? Então, nessa cadeia de transmissão, existe um mosquito saudável, mosquitinho da dengue, né? Ele tá lá voando, pica uma pessoa doente. Esse mosquito que estava saudável, ele passa a ser infectado. E esse mosquito infectado passa a picar uma pessoa saudável. Essa pessoa que estava saudável passa, então, a ter dengue. Ou seja, é um ciclo de transmissão. Então, essa cadeia de transmissão, onde homem é o hospedeiro, existe, ele pode ser, só lembrando, de acordo com a infecção, tanto pode ser o homem quanto pode ser o animal, tá? Então, esse ciclo de transmissão começa assim. O mosquito pica, a pessoa começa a ficar com o quê? Ele tá lá com o vírus. A pessoa começa com dor nos olhos, vômito, dor de garganta, diarreia, dor muscular, infecção urinária. Até então, essa pessoa está com dengue. Os primeiros sintomas não aparecem na hora que o bichinho picou. De 3 a 14 dias depois que ele foi picado, que começa esse processo. Então, esse mosquito ali fez o quê? Picou uma pessoa que está saudável. Essa pessoa contrai o vírus da dengue e aí começa, então, esse ciclo de transmissão. Dengue não se passa de uma pessoa para outra, como acontece no caso do vírus, tá? Esse vírus, ele precisa ali do mosquitinho para estar passando. Eliminou o mosquito, acabou a cadeia de transmissão, o ciclo de transmissão, ok? O Covid também é um vírus. Vírus, ele não tem cura. Anotaram isso? Então, guarde bem. Vírus não tem cura. Bactéria tem cura. Vírus, ele tem prevenção. Algumas doenças causadas por vírus, ela vai fazer o quê? Ela precisa de vacina. Não é toda doença causada por vírus que tem vacina. Um exemplo que eu posso dar para vocês, uma das doenças mais antigas aí, né? Que vem num processo de pesquisa, de descobertas, que há muitos rumores, conseguiram aí o vírus o HIV, né? Que é a AIDS. A AIDS é síndrome da imunodeficiência adquirida. O nome AIDS é o contrário, síndrome da imunodeficiência adquirida. Então, assim, o HIV, ele tem prevenção, ele não tem cura. O mosquito da dengue não tem vacina, ele tem o quê? Prevenção. Diferente da febre amarela, também é pego pelo mosquito, mas ela tem vacina. Agora, a Covid tem vacina, ou seja, tem prevenção. A dengue é difícil porque não foi ainda inventada uma doença, uma vacina para ela, tá? Então, esse é o ciclo do processo ali, né? Então, ao picar essa pessoa que teve dengue, ela passa a carregar esse vírus e aí continua transmitindo o mosquitinho. Por isso, muito atenta agora essa época de chuva ali, para não ficar água parada. Eu falei agora há pouco das algas, não falei? Nós às vezes nós não entendemos. Deus é tão perfeito na sua criação, nas suas criações em geral. Então, tudo tem um quê e um porquê. Se eu entendo que os micro-organismos não são todos que possam ser vistos a olho nu, alguns podem. Então, vírus precisa ali de um microscópio. Só um detalhe. Não é qualquer microscópio que a gente consegue ver um vírus, certo? O vírus, ele é microscópio eletrônico. Porque é tão pequeno, mas é tão pequeno, bactéria consegue ver facilmente pelo microscópio. Vírus não, tá? Fungos também. Então, em geral, essas doenças ali, né? As doenças nas plantas, animais, homens, cada um tem ali, pode causar doenças ou não. As algas, eu não sei se vocês sabem, elas são encontradas em água doce, ou seja, fundo do mar, no solo. De 30% a 50% do oxigênio do nosso planeta é produzido pelas algas. Por isso que elas são importantes. Então,
o aquecimento global, a partir do momento, as algas, elas ajudam ali nessa amenização desse aquecimento global. Então, o que é importante saber? Que nem sempre as pessoas conseguem entender a importância desse micro-organismo para a gente, a importância dela, o benefício que ele traz para nós. Eu não sei se vocês sabiam. Então, uma curiosidade muito bacana sobre as algas, tá? Os fungos. Existem os fungos que são bons e os fungos que são ruins. Inclusive, são caros, tá? Olha só. Quando a gente fala em fungo, a gente já lembra logo o bolor. Lembra logo aquele pão todo bolorado. Quando chove demais, o fungo gosta de umidade. Banheiro lá pode juntar fungo. Enfim. Só que tem fungos que eles são bons. A cerveja é um exemplo. Para a fabricação da cerveja, precisa de fungo. Olha só, queijo, tem um queijo que chama Roquefort, ele é caríssimo. E o que faz ele ter aquele aspecto é o fungo. Então, esse queijo ele é apreciado no mundo, eu particularmente não gosto, tá? Mas ele é apreciado no mundo inteiro, o gosto é muito relativo. Eu não gosto de saber da ideia que eu estou comendo alguma coisa embolorada, mas tudo bem, isso é gosto. Então, guarde bem, tem fungo que traz dano à saúde, tem fungo que não. Dentro do nosso corpo é um exemplo. O que a professora Evelyn quer que você saiba sobre esse assunto? Tem um fungo que ele é saprófita. Sabe o que isso quer dizer? Ele vive no nosso corpo, ele se alimenta de resto sexual, para você ter uma ideia. Chama-se Cândida. Cândida SP. Aonde que ela se encontra? No canal vaginal ali. Então, é exclusivo da mulher. Quando que ele aparece? Quando a resistência do organismo dela cai. Não dorme direito, não está comendo direito, não está com muito estresse, automaticamente vai fazer o quê? Aparece a Cândida. Nessa hora, é a hora que ela procura a farmácia ali, com um certo desconforto, causado por quem? Por esse fungo. Então, o homem, ele só adquire esse fungo através da relação sexual. Agora tem um detalhe, o homem não tem esse fungo da Cândida. Ele pega através, eu tô falando exclusivamente sexual, tá? Porque a Cândida, quer ver um exemplo? O paciente é aidético, ou seja, problema ali no sistema imune dele. O sistema imune dele pode estar fragilizado. Idoso, o bebê, sabe o famoso sapinho? Aquela linguinha branca ali? É um fungo, é o fungo da Cândida. Então, existe fungos que causam doenças e outros não. Lembrando bem, a classe dos medicamentos para poder eliminar o fungo são os antifúngicos. Só um detalhe, o tratamento do fungo não é igual ao tratamento da bactéria. Não é igual ao tratamento do fungo. Do vírus. Porque o vírus, ele não tem cura. Ele tem prevenção. Ele tem tratamento. Então, quando a pessoa pega uma doença causada por um vírus, não tem igual antibiótico, né? Vou dar um exemplo, a bactéria. Alguém pegou uma doença causada por bactéria, vai tomar antibiótico para acabar com aquela doença que ela está trazendo, tá? Os protozoários, aonde eles vivem? Tem protozoário que é da água, tem protozoário que é do solo, tem protozoário que ele vive no corpo de algum animal. Então, o que a gente sempre recomenda? Nós, profissionais da área de saúde, temos que recomendar para os nossos clientes. Muito cuidado com ficar ingerindo carne cru, bebidas, alimentos contaminados, água que não é tratada, vai nadar no rio, vai beber água de rio. Vegetais que são mal lavados, consumidos cru, principalmente sem a higienização correta. Por isso é importante orientar ali, né? Deixar as frutas, verduras mergulhadas na água com uma tampinha de água sanitária. Elas ajudam ali, né? Na hora de estar contraindo aí. Então, por isso que é importante levar a criança
para ver, né, para tomar antivermífero, o animal pode ter, o ser humano pode contrair. A respeito da carne, eu vou dar um exemplo, a tênia. A tênia, existe a tênia de sólio, tênia saginata, ou seja, consumir carne não é só de porco. Porco, boi, até o peixe tem. E você pode contrair. E se for esse ovinho, né, que começa a se desenvolver, for para a cabeça, professora, mas pode? Pode. Então, assim, não é tão comum. Por isso que a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o que ela faz? Ela faz a inspeção de carnes no açougue. O açougue ele é inspecionado, não pode ficar vendendo carne clandestina. Uma das coisas é para isso, é para poder verificar se essa carne tem uma boa procedência, para não trazer esses protozoários ali, né? Que é comum, pode acontecer, tá? Por isso que a Anvisa tem a inspeção, tem que ter a inspeção de alguns alimentos. Vírus, tal que a gente, né? Agora nunca se falou tantos neles. Então, vírus, eles são ali materiais genéticos, RNA ou DNA. Como o vírus, ele não tem cura, ele tem tratamento. Eles são extremamente pequenos, tá? Existem vários. Se você for comparar um vírus a uma bactéria, ele é 10.000 vezes menor. Então, você imagina? Por isso que eu falei, bactéria você consegue ver no microscópio. Agora, o vírus, depende do vírus, você consegue só ver em microscópio eletrônico, tá? Então, diante dessas informações, guardem bem. Vírus não tem cura, ele tem prevenção, ele tem tratamento. O que isso quer dizer? Existem ali inúmeras doenças que são causadas por vírus. Então, olha só. Então, o vírus, ele é 10.000 vezes menor. HIV, hepatite, o ebola, adenovírus, a influenza. Então, existe vacina que ela é feita o quê? Para fabricar ela com vírus atenuado. Exemplo, rubéola, sarampo, varíola, e outros é com vírus morto. Então, vírus, a vacinação para prevenir. Você querendo ou não, o calendário nacional de vacinação nasceu. Tem que tomar o quê? Tuberculose. Tuberculose, apesar que a tuberculose não é causada por um vírus, é causada por uma bactéria, um bacilo, né? Então, tem algumas doenças causadas por vírus que tem vacina. A dengue é um exemplo, não tem vacina para dengue. Tem para febre amarela. Então, olha as inúmeras doenças que são causadas por vírus. Por isso que é muito comum você ir lá, né, no médico e ele falar, é uma virose. Então, o que é muito comum? Vírus da gripe. Então, a gripe, ela é, um exemplo, estava lembrando aqui da AIDS. A AIDS é um retrovírus, por isso que é difícil fazer uma vacina contra ele. Ele simula o tempo inteiro, ele engana o sistema de defesa. Então, às vezes, a pessoa passa anos com o vírus e não sabe que está com AIDS. Então, ele está com o vírus HIV, mas ele não desenvolveu AIDS, ele não desenvolveu os sintomas. Ele tem o vírus HIV, está dentro do organismo, mas ele não tem AIDS. Ou seja, ele não tem os sintomas que esse vírus vai causar na pessoa, tá? Então, alguns exemplos aqui de viroses. A mais comum, lembrando bem, resfriado. Então, o uso da máscara, ele não previne apenas a doença, não previne apenas o Covid. O uso da máscara previne resfriados. Então, a máscara fez com que a transmissão do Covid é uma prevenção, reduz, mas não é só ele. Tem algumas, eu não vou falar especificamente de cada um, mas eu vou comentar que alguma dessas doenças é pegando no ar também, os resfriados. Então, seria bom ali, né, continuar com esse hábito sempre lavagem das mãos, o uso do álcool. Eu vou dar um exemplo, a herpes. A herpes é causada por um vírus. Esse vírus não tem só um tipo, tem vários tipos, tá?
Vou dar um exemplo, tem o VHS1 e o VHS2. O 1 como que eu posso explicar? VHS2, relação sexual. Mas se fizer sexo oral, colocar o órgão genital na boca, passa. E normalmente ele tem o quê? Cria aquelas bolhas, parecendo quando você come pastel quente, assim. Não pode estourar. Estourou, vai descendo, o vírus vai fazendo o quê? Vai se proliferando. Tem tratamento, tanto que, inclusive, olha só, o HPV é um outro exemplo. HPV é causado por um vírus. Só que o HPV ele causa câncer de colo uterino. Antes não era, não fazia parte do calendário de vacinação. É importante vocês saberem sobre isso, tá? O Ministério da Saúde, ele instituiu no calendário ali para ser vacinado em adolescentes, tanto meninos quanto meninas ali, são 3 doses, tá? A maioria das vacinas de virose, né, costumam ser 3 doses. Não são todas, mas algumas sim, precisa de dose de reforço. O HPV é um exemplo. O HPV, como o câncer não dá dor, por isso muito importante você reforçar para o seu cliente a coleta do preventivo. Ao fazer o preventivo, não é só para analisar o útero e tal, mas é para prevenir também o câncer de colo uterino, que é causado pelo HPV. Ficou claro isso? Então, prevenção e tratamento de doença viral, às vezes o cliente ele vai ali, você já sabe que é vacina, ok? Então, vacina vai prevenir o quê? A infecção. E um exemplo do Covid, se você pegar a doença, não é que você, como está em desenvolvimento ainda, eu estou vacinado, eu não vou pegar. Você pode pegar. Só que tem casos, inclusive, de pessoas que mesmo vacinadas pegaram. Mas não ficam tão graves. É como se a vacina ali, né, para quem pega, a possibilidade é menor. Isso que eu queria dizer, tá? Então, se essas doenças causadas por vírus, qual que é o meu objetivo? Que você saia dessa aula sabendo que se o cliente pegou uma virose, não vai resolver tomar antibiótico. Antibiótico não mata a doença causada por vírus. Antibiótico mata a doença causada por bactérias. Então, tem pessoas que nem sabe. Por isso que é importante no médico ele fazer através do hemograma, ele consegue identificar às vezes especificamente o que tem, como que não tem. Então, existe algo chamado resistência bacteriana. Ou seja, ficar tomando antibiótico por conta própria em casa, porque está com gripe, porque está com resfriado, não é algo saudável. E é importante você passar essa informação para o seu cliente. Tem pessoas que têm farmácia, não é o correto, tá? Estou dizendo bem claro. Existe o que é feito de errado e existe o que eu ensino para vocês, que é o que é certo. Não é certo vender antibióticos sem receita médica. Por quê? Ficar tomando antibióticos sem receita médica, você pode acabar ocasionando à sua saúde a tal da resistência bacteriana. Isso é prejudicial, porque no momento que realmente o cliente precisar, de repente, no futuro, desse medicamento, ele não vai ter, porque não vai ter mais o efeito desejado, entendeu? Então, bactérias é diferente do tratamento de vírus. Vírus é prevenção. Ficou doente, vai tomar medicamento antiviral para combater o que aquele vírus está causando. Ficou claro? Se ainda ficou com alguma dúvida, anota aí e depois me fala, tá? Então, prevenção e tratamento de doenças virais. Vacina. Não adianta tomar antibiótico quando você está com virose. Agora sim, bactérias. Observe essas imagens. Olha quanto tipo de desenhos diferentes. Vocês estão observando aí? Vocês conseguiram entender, então, que Streptococcus, Acinetobacter, Streptococcus, Enterococcus, Pseudomonas, Streptococcus pneumoniae, Enterobacter, nossa, professora, cada nome, Neisseria, o que é isso? Assim como não é toda bactéria que é igual, não existe um antibiótico universal para matar todas. Então não adianta porque teu vizinho tomou aquele antibiótico, você vai tomar porque se fez bem para ele, vai fazer bem para mim.
Mas eu te pergunto, qual dessas bactérias você adquiriu? Tem que fazer exames para saber. Você fala, no exame dá para fazer, dá para saber, dá, o médico sabe, para que ele possa utilizar um antibiótico específico. Tem antibiótico que mata ali, né? Existe bactéria que chama-se gram positivo, gram negativo. Por isso que tem antibiótico. Agora chega a hora que eu quero que você anota. Antibiótico bacteriostático. Antibiótico bacterioscópico. O que isso quer dizer? Quer dizer que se não são todas bactérias iguais, elas são diptococos, elas têm formatos de corrente, têm formato de cacho de uva. Se elas são cores diferentes, ela tem várias formas, certo? Então, elas são responsáveis pela decomposição do material. Ela pode viver o quê? Tanto ela tem umas que são aeróbicas e não aeróbicas. Olha só, cocos, diplococos, esporos, bactéria flagelada, estafilococcus, strepto, espirilo. Olha só, bacilo. Um exemplo, a vacina da tuberculose é um bacilo. Então, pensando nisso, existem doenças que são causadas por bactérias, vários tipos de bactéria. Olha, ó, o exemplo que eu falei, tuberculose, lepra, coqueluche, tétano, gonorreia. Ó, gonorreia é uma bactéria que pega pela relação sexual, uma das mais antigas. Inclusive, acho que eu já comentei com vocês que é relatado lá na Bíblia sobre ela. Na época de Nero foi um imperador, assim, impetuoso, tá? Se vocês tiverem a oportunidade, leiam um pouquinho sobre ele. Ele foi tão doente que ele queria manter relação sexual com a sua mãe, a mãe dele se negou, ele mandou matar a mãe. Ele era, assim, totalmente lunático. E ele gostava de ver sexo grupal, homem com homem, mulher com mulher, enfim. Quando ele se cansou de ver homem com homem, mulher com mulher, ele trouxe animais, o cachorro, para a relação sexual. Então, a relação entre animais e o homem foi onde os primeiros relatos que constou sobre a gonorreia, tá? Então, tem um exemplo, a meningite, existe meningite bacteriana e tem meningite que é viral. Então, resumindo a história, tratamento de bactéria, tratamento de bactéria, antibiótico. Mas tem que ser um antibiótico que tem função específica. Quer ver um exemplo? A amoxicilina é um tipo de antibiótico prescrito muito comum. Tem muitos profissionais que gostam de prescrever a amoxicilina. Mas existe a amoxicilina com clavulanato. Tem um tipo de bactéria que a pessoa pega ali, se ela usar só amoxicilina, não mata. Tem que usar amoxicilina com clavulanato. Muito cuidado, então, só reforçando com a resistência bacteriana. Antibiótico mata bactéria, antibiótico não mata vírus, tá? Doenças virais, vacina é a prevenção. Guardaram bem isso? Então, assim, diante disso, se você for depois ler com bastante carinho, a partir da página 84, você vai ver ali exemplos, né, de doenças ali, né, por exemplo, a meningite, que eu citei agora há pouco, ela pode atingir, que a meningite existem 3 camadas que protegem aqui o nosso cérebro, e é nessa região ali que pode dar a meningite. Então, só ressaltando várias vezes, cada antibiótico tem o quê? Sua função específica. Na página 84, se você estiver acompanhando aí com a apostila, você vai ver ampicilina, azitromicina, amoxicilina com clavulanato, ciprofloxacino, levofloxacino, a bezetacil, que é a penicilina, né? Cefalexina, cefalotina, gentamicina, sulfametazol e triptoprina. Então, vai até a página 85. Ali você vai observar que cada tipo de antibiótico, ele vai matar especificamente um tipo de bactéria, ok? Então, assim,
Resumindo tudo isso que a professora falou. Então, nessa aula de agora, nessa aula de hoje, a professora explicou, existem tipos de micro-organismos. Então, uns fazem mal, outros não. Alga faz bem, fungos, alguns são bons, outros não. Vírus e bactéria. Vírus tem prevenção, não tem cura. O organismo pegou ali, né? A pessoa vai ter ali, e ele só vai, pode ter alguns casos que você desenvolve a doença e outros casos não. Mas tem o caso do Covid, um exemplo, que ele pode levar até a morte. A AIDS também. Então, assim, tratamento, todos eles têm tratamento. Cura, nem todos. Ok? Prevenção, tanto bactérias quanto vírus, tem prevenção, que é a vacinação. Então, o que nós, profissionais da saúde, temos que estar atentos? Atento que tomar o medicamento correto para a doença correta. E não ficar tomando por conta própria. O que eu gostaria que vocês deixassem anotado aí? Para vocês pesquisarem o que é um antibiótico bacteriostático. Anotaram? Bacteriostático. E o que é um antibiótico bacterioscópico? Próxima aula, começo da aula, a gente fala a respeito, tá bom? Aí vocês vão falar para mim qual que é a conclusão que vocês chegaram. Lembrando bem, tem atividade para vocês fazerem, uma atividade de pesquisa, né? Lá na página 79, anotaram aí? Então, página 79 para realizar a pesquisa. E a segunda agora que eu estou passando, que é a diferença do antibiótico bacteriostático para o antibiótico bacterioscópico, tá? Bom, então hoje nós entendemos que a diferença do medicamento referência, genérico e similar. Só lembrando e reforçando, aqui ó, vou mostrar para vocês antes de encerrar nossa aula. Olha um exemplo. Esse medicamento, ele é genérico, o nome, mas a tarja dele não é vermelha. Agora, tem medicamentos que eles são genéricos, mas a tarja é preta. O que vem escrito? Venda sob prescrição médica, o abuso desse medicamento pode causar dependência. Então, medicamento que tem receita controlada. Tem receitas, lembra que a gente falou sobre tipos de receita? Então, a tarja já não é vermelha, a tarja pode ser preta. Então, medicamentos têm tarjas amarelas, são genéricos. Tarjas vermelhas, que quer dizer venda sob prescrição médica. E tem medicamentos que eles são medicamentos referências, que ele não tem tarja amarela, ele só tem a tarja vermelha, ok? Bom, e que esses medicamentos, existem tipos, né? Seja ele referência genérico ou similar, tem 3 categorias, que são homeopáticos, existem os alopáticos e os fitoterápicos. Homeopáticos, os florais, medicamentos que são, tem um especialista, né, da homeopatia, e existe terapia alternativa também. Exemplo, tratamento com argila, com pedras, com luzes, com fenômenos da natureza e pequenas quantidades para poder combater a doença. Medicamento homeopático, fitoterápico, plantas, ervas, caule, folha, frutos. E os alopáticos, que são os que são encontrados prontos na farmácia, ou na farmácia hospitalar, na farmácia convencional, ok? E que toda matéria-prima que passa por uma farmácia de manipulação também tem a autorização da vigilância sanitária. Vimos que os micro-organismos, eles fazem parte da nossa vida. Existem os que podem causar doenças e os que não causam doenças. Que bactéria se trata com antibiótico e que não adianta usar antibiótico para poder combater doença viral. Doenças virais são os antivirais, tá? E é o médico que vai estar indicando quais são esses medicamentos. Importante lembrar que a lavagem da mão é fundamental na prevenção dessas doenças, tá? E a vacinação, com certeza. Próxima aula, o que nós vamos estar falando?
Processo de limpeza, desinfecção e esterilização. Qual é a diferença de limpar, desinfectar e esterilizar? E você, como atendente de farmácia, o que você precisa saber sobre esse processo? O que você vai fazer? Desinfectar, limpar? Como é que é? Próxima aula a gente vai falar sobre isso. Como é que a gente combate aí esses micro-organismos que nós falamos na aula de hoje, tá? Então, vou encerrar essa aula falando sobre feliz, guarda bem essa frase, é aquele que transfere o que sabe e aprende com o que ensina. Então, quando vocês transferem aquilo que vocês aprenderam, que é isso que é o meu objetivo, que é vocês aprenderem em aula, seja presencial, seja online, seja você assistindo depois, que você esteja atenta, para que você possa transferir para o seu cliente o seu aprendizado e aprender com aquilo que você está ensinando, não só em palavras, mas em atitudes, ok? Então, próxima aula, vou estar aguardando por vocês. Estamos aí na reta final, né? Quase acabando. Vamos estar falando também na próxima aula sobre os EPIs, equipamento de proteção individual. Quais são os equipamentos ali, meninas, que vocês têm que saber que é obrigação do atendente de farmácia utilizar? E a falta do uso, você pode levar advertência? Como é que funciona? Quando você começa a trabalhar, você vai receber, nós vamos falar nessa próxima aula, um treinamento. E que é isso? Como que eu devo fazer ali, né? Se de repente o jaleco é obrigatório o uso do jaleco. Eu não fui trabalhar, eu não levei o jaleco. E aí, o que pode acontecer? Como é que funciona? Isso nós vamos estar falando na próxima aula. Luva, eu sou obrigada a usar luva? Se eu for trabalhar numa farmácia convencional, na farmácia hospitalar, eu tenho que continuar usando máscara? É obrigatório? Protetor auditivo? Como é que é? É o que a gente vai falar na próxima aula, ok? Então, aguardo vocês. Espero que vocês assistam esse vídeo até o final. A professora vai estar enviando para vocês o formulário correspondente às perguntas. Durante essa aula, a professora fez algumas perguntas ali. Você viu que eu falei, anota aí. Assistam direitinho. E preencha essa atividade que a professora vai estar enviando. Não se esqueça que tem atividade para casa, ok? Essa é a nossa primeira aula agora, em 2022. Então, agora é tudo novo de novo. Eu desejo a vocês que esse ano seja um ano de realização, de muita saúde. Que Deus possa realizar o desejo do nosso coração, desde que o nosso coração esteja alinhado com a vontade dele em nossa vida, ok? Meninas, um grande beijo, fiquem com Deus e qualquer dúvida, coloca lá no grupo, a professora está à disposição. Um grande beijo e até semana que vem. Fiquem com Deus e até mais.